Olá, Mil e Um Crimers! Tudo bom com vocês? Meu nome é Fabi Marques e esse é o Mil e Um Crimes. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Hoje eu tenho 2 recadinhos bem rápidos para dar para vocês e já vou começar o caso. O primeiro é que estão todos convidados para a PocCon, que acontece nos dias 9 e 10 de junho de 2023, lá no CCSP, na Rua Vergueiro, número 1000, em São Paulo, das 15 às 21 horas, entrada gratuita. É uma feira de artes gráficas e quadrinhos LGBTQIA+. E estamos aí, né, no mês do orgulho, então todo mundo convidado. O segundo recado que eu tenho é que euzinha vou atacar de DJ no dia 7 de junho de 2023, lá no Fenda, que fica na rua Dr. Cândido Espinheira, número 315, pertinho da Barra Funda. Quem foi na festa de lançamento do podcast, quando a gente fez o encontrinho, quando a gente comemorou que fechou com o Spotify, foi lá, então vai ser no mesmo lugar. Pra quem não foi, fica perto dos metrôs entre a Barra Funda e o Marechal. Facinho de chegar, a linha vermelha do metrô em São Paulo. O rolê vai... Eu vou tocar lá, né? Vou ser a DJ. E é uma festa que chama Nevermente. É uma festa voltada para o público emo. Que não chegou no mainstream, mas... enfim, é uma festinha aí mais underground. De quem... Uma festa bem triste para quem gosta da coisa, não é mesmo? Enfim, esses foram os 2 recados. Quem quiser saber mais informações certinho, entra lá no meu Instagram ou no Instagram da festa. O meu Instagram é porrafabi_, e o Instagram da festa é modern.sound, que lá tem todas as informações para quem quiser. E agora, sem mais delongas, vamos de episódio. Hoje eu vou contar pra vocês uma história que eu achei muito doidinha, né? Porque assim, o que uma pessoa é capaz de fazer... Aliás, o quanto a pessoa pode ser corno manso. Mas é uma história curiosa e eu queria muito saber a opinião de vocês a respeito. Então eu vou contar a história e depois a gente conversa sobre. Na noite de 7 de abril de 2013, um cara chamado Scott Sanford entrou em contato com o gabinete do xerife do condado de Yakima para relatar que o alarme da sua casa tinha sido acionado quando ele estava fora da cidade para um funeral. E que desde que isso aconteceu, ele tinha recebido no celular, né, o negócio do alarme da casa, e desde então ele não conseguia falar com a sua esposa, uma moça chamada Desiree Sanford. A Desiree e o Scott, eles estavam casados desde 2013, então já faziam 10 anos, e eles eram supostamente muito felizes juntos, e tudo que indicava, eles pareciam ser o casal perfeito. Ela era professora de arte numa escolinha, e ele era membro da Guarda Nacional. O casal compartilhava o amor pelo ar livre e eles costumavam andar de bicicleta juntos. O que era uma das coisas favoritas que eles curtiam fazer, assim, sempre iam fazer trilha, essas coisas, né, de jovem. No entanto, depois de um tempo, os problemas nesse relacionamento que parecia perfeito começaram a aparecer. Quando a polícia chegou na casa, depois de receber a ligação do Scott, eles ficaram surpresos porque encontraram ele do lado de fora, com uma arma na mão e uma lanterna, daquelas que parecem tipo um holofote grandão mesmo, sabe? Apontados na direção da casa. E aí passaram por ele e falaram assim, e aí, o que tá acontecendo? E ele, tava super nervoso e falou assim, eu não sei o que tem lá dentro. A polícia achou meio esquisito ele falar isso, mas beleza, eles continuaram e entraram na casa. A princípio, não tinha nada de estranho, mas conforme eles avançavam e chegavam até o quarto principal, foi quando eles descobriram o corpo da Desiree Sanford, que era a esposa do Scott. Ela tinha sido alvejada 9 vezes e a polícia encontrou as cápsulas de bala todas espalhadas pela sala. Foi, bem de qualquer jeito, assim, sabe? O assassino ali não se preocupou com nada.
E uma coisa que a polícia percebeu foi que, pela posição do corpo, parecia que a Desirê estava tentando rastejar para longe do seu agressor ali nos momentos finais dela. Naquele momento, um policial ele saiu da casa e se aproximou do Scott para falar para ele o que tinha acontecido e que, infelizmente, tinha encontrado o corpo da esposa dele falecida. Eles ainda também não sabiam que era a esposa dele, né? Eles só sabiam que era uma mulher. E na hora que eles falaram, eles perceberam que o Scott ele não estava reagindo da forma que se espera quando se descobre, né, que a sua esposa foi assassinada. O policial que falou sobre o assassinato da Desirê pro Scott diz que percebeu um olhar frio no rosto dele, que parecia indicar que o que ele tinha acabado de falar não teve nenhum impacto no Scott. E ele ainda falou assim para os detetives que chegaram depois, né, na cena do crime, que ele acreditava que ou o Scott sabia de algo que ele não estava contando, ou que ele estava envolvido com o assassinato. E agora o caso estava sendo tratado como um assassinato, e os investigadores decidiram entrevistar o Scott, suspeitando que ele pudesse ter alguma ligação com aquele crime. Isso daí é o resumão, tá? Foi tipo, beleza, o que aconteceu, a cena do crime, o que eles encontraram. Agora, eu vou contar pra vocês a história do Scott. Apenas algumas horas depois de descobrir o corpo da Desirê, a polícia colocou o Scott numa sala de interrogatório para que ele contasse em detalhes tudo que ele tinha visto aquela noite. Tipo, o que aconteceu, né? Conta aí a sua versão. O Scott disse para os investigadores que ele estava fora da cidade para um funeral, enquanto esperava que sua esposa estivesse em casa, que seria o normal. Ele tinha passado a noite com uma amiga deles, dos dois, na verdade, chamada Paige, e estava voltando para casa quando recebeu no celular o alerta indicando que o sistema de alarme de segurança da casa tinha sido acionado. Ele falou que, ao invés dele ligar e entrar em contato, ele estava, na verdade, esperando que ela entrasse em contato para falar do alarme. E ele também disse que a esposa deveria estar em casa, que ela não costumava sair. E ele falou que quando chegou na porta de casa, ele ficou lá na frente esperando, e como não sabia o que fazer, ele deu uma ré com o carro, que ele tinha meio que entrado assim na porta, na garagem. Ele deu uma ré com o carro, ligou para um amigo dele que chama Brian, que morava ali numa cidade vizinha, e ficou ali esperando. Ligou para a polícia depois, né? Só que a coisa que os investigadores mais queriam saber era por que o Scott se recusou a entrar na casa se ele achava que a esposa dele podia estar com algum problema ou em perigo. Porque assim, o Scott, que nem eu falei pra vocês mais cedo, ele era da Guarda Nacional e além disso, ele tinha treinamento militar. Ele não só tinha treinamento militar, como ele também tinha experiência em combate. Ele foi enviado para áreas de combate militar várias vezes. Então ele teve no Iraque e no Kuwait. E ele não sabia explicar, mas ele falou que quando chegou lá na porta de casa, ele sentiu o estômago dele revirando e de alguma maneira ele tinha se convencido de que algo estava errado. Só que ele meio que começou a ter um ataque de pânico, sabe? Uma crise de ansiedade e não conseguiu entrar na casa. Isso deixou os investigadores bem desconfiados, afinal de contas, o Scott, além dele já ter, né, essa experiência em combate de guerra e tudo mais, ele era um cara de 1,93 de altura e 250 quilos. Além disso, ele estava armado e tinha toda essa experiência de combate, ele sabia como manter a calma em situações de perigo como essa. Só que o Scott nunca deu aos investigadores uma explicação, nem uma razão concreta de por que ele não entrou na casa, sabe? Porque assim, eles imaginam que isso seria meio que um instinto, sabe? Você entrar pra proteger a sua esposa, né? Quando o investigador estava um pouco cansado de insistir nessa história, ele mudou a linha de investigação e começou a questionar sobre o paradeiro do Scott na noite que ele estava ausente pro tal funeral. Então ele começa perguntando se ele estava hospedado na casa do pai dele na noite do funeral e ele fala que, na verdade, passou a noite com uma amiga chamada Paige, né? Que nem eu falei lá antes, ali em cima. Ali em cima, né? Ah, uma coisa importante é que o lugar onde foi o funeral era na mesma cidade que o pai dele morava. Então, por isso que o investigador perguntou isso, né? E aqui, a gente já começa a ver que aquele relacionamento não era tão perfeito assim como parecia. Paige era o nome de uma amiga do casal e os investigadores já tinham ouvido falar dela a essa altura da investigação, mas o Scott logo começou a explicar que
o relacionamento dos dois, dele e da Desirê, com a Paige, era meio complicado. Então o investigador ele questiona se a Desirê sabia que ele estava indo para casa da Paige. O Scott fala que não, que eles não chegaram a conversar sobre isso. Ele dá uma... Eu vi o interrogatório e ele dá uma... Sabe assim? Ele, a gente não falou disso. Não, ela não sabia, né? Ele foi lá trair ela, né? E aí o investigador continua perguntando se era só uma amizade platônica ou se eles tinham de fato um relacionamento sexual. O Scott, então, começa a explicar que a Desirê, a esposa dele, ela tinha alguns sentimentos pela Paige e que por isso os três mantinham um relacionamento a três ali, meio que um trisal, mas não peronomútil, sacou? Tipo, mais ou menos, sabe? E assim, se assiste o interrogatório, ele é bem machistão, sabe? Então ele fala umas paradas assim, tipo, tem umas coisas que eu não posso oferecer, sabe assim, uns papos bem bosta, assim, fetichista? Enfim. Só que aí o que acontece? Agora ele tinha um álibi, né? Que era, ele tava com uma pessoa que podia provar que ele não foi o cara que tava lá na casa na hora do crime, e a polícia não tinha nenhuma evidência direta pra prender ele, então foram obrigados a soltar. Agora, os investigadores voltavam toda a sua atenção pra Paige pra tentar descobrir mais informações que pudessem ajudar a solucionar o assassinato da Desirê. No entanto, a Paige confirmou o álibi do Scott naquela noite e contou para a polícia uma história muito parecida com aquela que ele tinha contado mesmo, sabe? E aí, além disso, os registros telefônicos do Scott, né, Sabe quando eles rastreiam o celular, assim, por aquela triangulação lá de sinal, sabe, das torres? Então, quando eles fizeram isso, nenhum dos registros mostravam que o Scott estava nem perto da cena do crime no momento da morte da Desirê. Aí assim, sem mais nenhuma evidência para prosseguir, tudo parecia ter esfriado e eles continuaram dessa maneira por mais de um ano, quando de repente, do nada, do mais absoluto zero, a polícia recebeu um telefonema anônimo dizendo que sabia quem matou a Desirê. A pessoa que ligou disse para a polícia que o assassino era um homem chamado Marty Greisner. Acho que é isso. E esse era um nome novo, né, que não tinha aparecido ainda na investigação, porque até agora a gente tinha a Desirê Sanford, que foi a moça que faleceu, que foi assassinada infelizmente, tem a Paige e tem o Scott, que é o marido. E agora, esse novo cara, né? Inicialmente, a polícia não acreditou muito nessa denúncia anônima, achou que não era tão confiável, mas eles começaram a investigar e aí eles descobriram que, na verdade, essa denúncia tinha sido feita pela própria Paige. Os investigadores trouxeram o Marty e a Paige para interrogatório para perguntar o que eles sabiam, e aí ela disse para os investigadores a seguinte história, e aí agora, gente, o bicho pega. Ela disse para os investigadores que o Marty era o seu melhor amigo há muito tempo, que, tipo, ele era um cara que sempre cuidava dela, e é muito estranho, porque, tipo, você vê a foto deles, assim, ele é bem mais velho que ela, sabe? Tipo, é bem esquisito isso. Enfim, ela disse que ela via o Marty apenas como amigo e não tinha nenhum interesse romântico nele, mas ele era apaixonado por ela. E aí ela também falou que eles chegaram a sair uma vez, mas ela não sentiu nenhuma conexão com ele, então continuaram sendo apenas amigos. E 3 semanas antes da morte da Desirê, a Paige descobriu que ela estava grávida do Scott e contou isso pro Marty. E aí, de acordo com a Paige, o Marty foi lá e matou a Desirê porque ela era um obstáculo no caminho da Paige, que estava grávida do Scott. E aí a polícia achou essa história muito, muito estranha, mas a Paige começou a dar vários detalhes muito específicos da cena do crime, incluindo a localização da chave da casa que ficava escondida. Sabe quando você deixa, tipo assim, embaixo do tapete, embaixo de um vaso, no cu do gato, sabe assim? Tipo, ela sabia exatamente falar onde que tava e batia com o que o Marty falou depois. Mesmo com esse testemunho da Paige, não tinha nenhuma evidência física que ligasse o Marty ao assassinato da Desirê. Então eles até planejaram colocar uma escuta na Paige para tentar conseguir uma confissão do Marty, mas ele não mordeu a isca. Só que aí veio um avanço quando o empregador do Marty, o patrão dele,
relatou que tinha encontrado peças de armas no escritório do Marty, incluindo um cano de arma igual ao da arma usada para matar a Desiree. E aí, com essa nova evidência, a polícia decidiu trazer o Marty de volta para a delegacia para fazer um novo interrogatório. Durante esse interrogatório, o Marty, ele inicialmente tenta insinuar que foi a Paige que matou a Desiree e que, na verdade, ela estava tentando incriminar ele por causa desse assassinato. Só que ele não sabia que a polícia tinha todas essas evidências forenses contra ele, incluindo o cano da arma, né? E aí a polícia conversando com ele, ele começa a dar a história dele, né, nananã. Aí a polícia fala assim, mas então, a gente ligou lá no seu trabalho e a gente descobriu que você tá suspenso, né? Aí ele, tipo, treme na base já. Aí fala, Aí o investigador vira e fala assim, é porque eles acharam um cano de uma arma, né, que é igualzinho da arma do crime. Do dia lá que matou a Desiree, né? Igualzinho. Inclusive era essa, né? Não era igual, era a mesma. E aí, gente, assistindo assim o interrogatório, você vê o homem ficar azul, branco, verde. Ele fica completamente em choque. Mas ele nunca confessou. Ele percebe ali a gravidade das acusações contra ele e admite que as evidências que a promotoria tinha contra ele provavelmente seriam suficientes para condenar ele por assassinato. E quem conhece o Mil e Um Crimes, quem já ouviu tudo, ou quem não ouviu, volta lá para ouvir o nosso especial do West Memphis 3, que são os 3 de West Memphis. Para facilitar sua busca, escuta lá, são os episódios 46, 48 e 49. Que é isso que acontece, eles assinam um Alford Plea, que é um acordo, que é o seguinte, para não pegar prisão perpétua ou pena de morte, ou até mesmo uma pena mais pesada, eles assinam esse acordo que é basicamente isso, é assim, ó. Eu sei que a promotoria tem o suficiente para me botar na cadeia pro resto da vida, então ao invés de falar que eu sou inocente, eu vou aceitar isso e aí fica todo mundo, cada um do seu lado. Ele pegou 15 anos por causa disso, né? Ele, para evitar essa prisão perpétua, ele acabou pegando 15 anos de prisão e deve ser libertado em 2028. Só que aí que tá, gente. Eu queria agora uma opinião de vocês. Muitas pessoas suspeitam que o Scott e a Paige, ou talvez ambos, possam ter algo a ver com o planejamento do assassinato da Desiree, né? Até hoje o Marty mantém a sua inocência, ele nunca confessou, tipo, nem pra ninguém. E como chamamos os dois? A Paige e o Scott também nunca falaram nada. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que foi um negócio combinado? Você acha que esse daí é o maior corno manso da história? O que é, né? Enfim, vocês acham que ele é o único culpado? E é isso. Ficamos por aqui. Mini 1001 hoje saiu curtinho. Eu não vou ler os comentários da semana passada, porque eu já li eles no... Eu li? Deixa eu ver aqui, vai. Vamos lá, rapidinho. Enfim, mas é muito doida essa história, né, gente? Vocês acham que, tipo, quando a pessoa tem a ver, assim, ela também deve ser... como chama? Ela também deve ser culpada? Porque, por exemplo, vocês lembram do caso da menina que convenceu o namorado a se matar? Tipo assim, ela foi... Eu não lembro se ela acabou pegando prisão. Não lembro, acho que não. Que doideira, né? Mas enfim, o que vocês acham? Eu acho que é muito interessante esse tipo de caso, né? Pra gente conversar sobre. De qualquer maneira, eu vou... Deixa eu ver aqui os comentários. Ah, vou ler os comentários do Menino Aranha, tá? Do Thiago João da Silva. Que foi um episódio muito legal, né, gente? Quer dizer, né? Vocês entenderam, né? O Luiz Henrique Alves disse: Fabi, parabéns pelo capítulo, incrível como sempre. Obrigada. Esse me lembrou um pouco o Capitães de Areia do Jorge Amado. Em determinado ponto, um dos meninos que vivem na rua tem a oportunidade de sair das ruas e ser criado em uma família. Mas o que ele conhece é a rua e a liberdade, essa é a realidade deles. Exatamente. Vocês lembram desse caso, gente? Muito doido, né? Eu acho muito importante a gente
lidar com esses casos do jeito que eles têm que ser lidados, né? Porque a gente vai falar aqui, ficar falando que criança é bandido, pelo amor de Deus, né, gente? Já passamos, né, dessa fase. Aqui tem Claudinha Bolo de Pote. Amo bolo de pote, viu? Que episódio necessário. Parabéns pela forma de conduzir o tema. Pela história dele, fica fácil perceber o quanto o afeto, o cuidado e boas oportunidades fizeram falta na vida desse menino. A parte que ele fala do presente de Natal é de cortar o coração. Realmente, gente, tipo assim, esse caso pra mim, eu fiquei abalada, porque é duro, né, um negócio desse. Tipo, a gente pensar que, pô, imagina como teria sido diferente, né, a vida desse menino. E aí dá pra gente falar de muitos outros, sabe? Dá pra gente pôr assim, Champinha, por exemplo, sabe? Se tivesse tido acompanhamento psicológico desde sempre, se não tivesse sofrido abuso. Não só ele, vários, né, na verdade. Bia Marques 20. Eu era muito pequena nesse caso, mas os comentários do final me pegaram muito. Sou professora de periferia e se soubesse que metade dos problemas se resolveria com amor, condições para se criar uma criança, um mínimo de educação sexual para os jovens e políticas públicas urgentes. Sim, gente, obviamente. Enquanto isso, a gente tem, né, pessoal achando que não pode falar sobre educação sexual nas escolas e gente tentando avançar lei de alienação parental, não é mesmo? E usando constelação familiar no tribunal. Ainda bem que agora foi proibido, né? Pelo amor de Deus. Aliás, vocês querem um episódio sobre constelação familiar? E sobre essa lei aí de alienação parental? Porque eu acho interessante a gente falar disso aqui, hein, gente? Deixa eu ver mais um comentário. Nenhum podcast de True Crime aborda tão bem os casos como vocês. Chorei, Fabi. Que história triste. Que imenso esse abismo de injustiça social. Sim, gente. É muito duro, né? Enfim, eu vou ficar só repetindo, né, o que eu já falei nesse episódio aí do Menino Aranha. Porque é realmente isso, né? Muito complicado. Eles criaram um personagem e falaram muito dele, mas não falaram, né, do Thiago. Eles falaram muito do Menino Aranha, como eu disse lá no episódio. Enfim, se vocês souberem de mais casos desse tipo e quiserem me indicar que a gente fale sobre esse tipo de jornalismo ceboso aí, Luiz Bach, né? Sônia Abrão, né? Enfim. É isso, gente. Um beijo. Eu vejo vocês na semana que vem. E até logo. Tchau.